gente, muito boa noite. Estamos juntos aqui para mais uma aula de escatologia, nossa aula dupla. Semana passada a gente fez uma revisão de tudo que nós aprendemos até agora, passo a passo, e paramos nas taças. Hoje nós vamos terminar a parte da taça e depois entrar em outros assuntos. Vamos orar? Deus, bondoso, Deus querido, nós somos gratos por estarmos aqui nessa sala de aula, nessa escola de profetas. Te agradecemos por essa escola, pela direção, pelos professores, mas principalmente pelos nossos alunos, que são eles que fazem com que essa escola se mantenha de pé. Deus, que o Senhor abençoe grandemente cada um deles e os use como canal de bênção em suas respectivas igrejas. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu tirei o foco da televisão, estou colocando aqui no Data Show, no quadro, para ver se fica um pouquinho melhor. Né? Lembrando que a gente viu a semana passada, tá dando para visualizar bem aí, gente? Então, lembrando que nós falamos que nós estamos aqui, ó, na presente era, e nós estamos aguardando um arrebatamento da igreja. Assim que a igreja for arrebatada e for para o céu, começa o período de 7 anos em 2 etapas. 3 anos e meio, tribulação, os outros 3 anos e meio, grande tribulação, e esse período acaba quando Jesus voltar de forma gloriosa para travar a batalha da Armagedon e instaurar o milênio aqui na Terra. A semana passada nós vimos então o primeiro período da grande tribulação, os 3 anos e meio, que é a abertura dos 7 selos, e vimos o início da segunda parte da grande tribulação, que são as 7 trombetas e as 7 taças. Aí nós vimos passo a passo as trombetas e vimos também as taças, né? Só recapitulando o que nós vimos, as trombetas, Apocalipse capítulo 8 a 9, e vimos aí que é na segunda metade da grande tribulação. A primeira trombeta, 1/3 de toda a vegetação vai ser queimada. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 8, versículo 7. Na segunda trombeta, 1/3 do mar será atingido, e aí todas as embarcações, os peixes, os animais marinhos que fizerem parte desse 1/3 serão atingidos. Terceira trombeta, 1/3 dos rios vai ser atingido. As águas serão poluídas. Mas aí o ar também, né? Dá fechado, isso. Então, nesse 1/3 dos rios, muitas pessoas vão morrer, certo? Toca-se a 4ª trombeta e vai acontecer um cataclisma astronômico em 1/3 dos astros celestes. Apocalipse 8:12, a gente viu isso semana passada. Então vai ter uma espécie de eclipse parcial. E aí nós paramos aqui a 5ª trombeta, que é chamado o primeiro ai. Ali Apocalipse capítulo 9, versículo 11. Vimos que essa parte que a gente leu descreve aí algo sinistro que é quase irreconhecível aos olhos humanos. João fala de uma visão de gafanhotos infernais, e a gente trabalhou isso a semana passada. Vimos que não pode ser gafanhoto porque o texto fala que ele tem rei. Provérbios fala que gafanhoto não tem rei. O gafanhoto acaba com uma plantação, um verde, e ele fala que esses gafanhotos infernais não vão consumir nada na terra, só vão atormentar durante 5 meses os homens. Então vimos que, na verdade, esses gafanhotos infernais que João teve uma visão são demônios altamente perigosos. E aí, quem são esses demônios? Onde estão? O que eles fazem? É a nossa próxima reportagem do Globo Repórter. Quem são eles? O que fazem? Bom, vamos lá, né? Aí toca-se a 6ª trombeta, alia-se a esses demônios 200 milhões de seres demoníacos. Apocalipse 9, 13 a 21. Isso nós não lemos a semana passada, né?
Vamos ler o versículo 3 a 21 de Apocalipse 9. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causava dano. Outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição e nem dos seus furtos. Então, veja aí. Vimos na primeira parte de Apocalipse 9, do 1 a 11, que vê aqueles demônios altamente perigosos e eles atormentam os homens durante 5 meses, né? A humanidade. Aqueles que não têm o selo do Cordeiro. E aí, quando acaba aquele tormento, eles falam que eles vão até pedir a morte, mas a morte não vem. Quando acaba aquele tormento, eles falam, estamos livres. Aí piora. Vem esse exército de 200 milhões de seres demoníacos e consome, mata, destrói 1/3 da humanidade. E aí fica a pergunta, quem são esses seres demoníacos? Eu falei a semana passada, terminamos, que hoje a gente iria trazer para vocês uma tese disso, que a princípio parece heresia, quando a gente fala a respeito disso, né? Está chegando o Marcelinho, quando a gente fala heresia, isso não significa que ele seja o herético. Mas vamos ler esses textos para eu trazer para você a tese, que eu tenho, que eu defendo, de quem são esses seres demoníacos. Vamos lá. O primeiro texto, Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 4. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então, vocês prestam atenção, quando a gente lê esse texto aí, fica aquelas interrogações na nossa mente. Uma tese dessa, mas antes, porém, fala assim que vieram os filhos de Deus e tomaram as filhas dos homens. Desse relacionamento nasceram gigantes. Quando a gente vai ler o termo gigante no hebraico que está citado nesse texto, a palavra é enanquins, que também significa seres caídos. A primeira tese que colocam para suavizar isso, que esses filhos de Deus e as filhas dos homens são o seguinte: os filhos de Deus é a linhagem de Sete, e os filhos dos homens seria a linhagem de Caim, os pecadores. Só que nós não temos, embora isso pareça
muito mais simples da gente aceitar, é o menos bíblico. Por quê? Quando a gente lê Gênesis, nós vamos encontrar 10 vezes a expressão: esses são os filhos de. Aí dá a árvore genealógica. E não temos lá essa questão aí para falar que esses filhos de Deus é a linhagem de Sete. Não temos respaldo bíblico no livro de Gênesis. Quando a gente lê o livro de Jó, aí fala: vieram os filhos de Deus. Está se referindo a anjos, certo? Então, uma probabilidade é de que não era a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, mas seria uma possibilidade que anjos tiveram relações com mulheres e nasceram desses seres totalmente dimensionados, gigantes. E aí fica aquela pergunta: mas pastor, como que pode acontecer isso se anjos são assexuados? Já ouviram isso? Tá? E nós temos, para combater essa teoria de que não foram anjos, nós temos o texto de Mateus, acho que é capítulo, deu branco agora, capítulo 22:30, vê lá, Sérgio. 22:30. Vamos dar uma letra do Marcelinho que chegou agora. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Olha, passei com o Marcelinho. Veja que interessante, esse texto fala, chegaram lá os saduceus perguntando para Jesus: a mulher teve 7 maridos, lá na ressurreição, quem vai ficar? O Senhor fala: vocês erram por não conhecerem o poder de Deus. Que na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, são como os anjos, certo? Só que tem uma expressão lá: anjos no céu. Então esse texto está dizendo que lá no céu os anjos são assexuados, não se reproduzem, certo? Então também eu não posso usar esse texto para combater essa teoria, essa tese de que foram anjos, embora nós entendemos que anjos também são assexuados. Então como que eu vou provar essa tese de que realmente foram anjos e mulheres daqui da terra? Vamos ler os textos. Judas, versículos 6 e 7. Presta atenção em Judas, versículos 6 e 7. Eu gostaria que nós lêssemos em versões diferentes. Quem tem NVI? Alguém para NVI? Alguém que aumenta a revista atualizada? Alguém que aumenta a revista corrigida? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo naquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido, aqueles indo após outra carne, foram postos por exemplo, sofrendo a pena de fogo e água. É interessante vocês prestarem atenção em todas as minúcias desse texto que o Marquinhos leu. Tá? Veja aí, esse texto fala que existem algum tipo de anjos que estão presos, que estão reservados em prisões. Aí você fala: esses anjos são demônios. Mas o texto está dizendo que eles estão presos, estão reservados em prisões para aguardar o dia do juízo. Então não são esses demônios aí que entram na igreja, que apostam de pessoas. Não são. São entrevistados. Esses que foram entrevistados aqui, nós vamos aparecer na TV, né? E da Ibope, né? Certo? Não são. Agora, outra coisa que diz esse texto: que Deus os reservou em prisão para o dia do juízo. E fala que tipo de anjos são esses. Duas coisas importantes aí, ó. Que não guardaram seu estado original. Não é esse que está aí, Marquinhos? Mas há anjos que não guardaram seu estado original e não guardaram a sua habitação. Isso não se aplica aos demônios, né? Oi? Não se aplica aos demônios, porque eles foram expulsos de lá, né? Se aplica? Se aplica? Se aplica em parte. Por quê? Olha, não guardaram a sua habitação. Não estão mais no céu.
guardar o seu estado original, a sexualidade. Agora, são demônios? São, mas não são esses demônios aí que estão sendo entrevistados na televisão e algumas igrejas. Aí dá a entender que são demônios altamente perigosos que estão presos. Por quê? Porque não guardaram o seu estado original nem sua habitação, como diz Judas. Agora, vamos além. Olha o que diz 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4. Ainda Judas 6, 7, outra versão. Quem tem ouvido a revista atualizada? Amém da revista atualizada. Vamos atualizar com 3 anos. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, Ó, estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. abandonaram o seu próprio domicílio. Olha que essa versão é fantástica. Continua. Ele tem guardado sob trevas e algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Olha aí, gente. Outra coisa esclarecedora. Não guardaram o seu estado original, o seu domicílio, estão reservados em prisões eternas. Esse termo prisões eternas é uma palavra que é traduzida para o nosso português como inferno, que é tártaro. Tártaro é aquelas coisas que entram no tapete, no sofá, que causam alergia, né? Na nossa boca também. Isso aí é coisa do diabo, né? É tártaro, isso é um inferno para a gente, né? Mas veja outra coisa esclarecedora em Judas. Ele compara esse grupo de demônios que estão presos a algo que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E fala que foi feito como exemplo. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra? Prostituição, homossexualidade, né? Desenfreada. Aí a gente fica, mas como é que anjo pode se materializar? É isso que fica na nossa mente? Mas vocês perceberam que no Antigo Testamento chegou um anjo lá e Abraão recebeu eles parecendo que eram homens. Deu comida para eles e eles comeram. Agora, não vou usar a expressão que eu quero aí. Porque lá em Sodoma e Gomorra aconteceu algo, né, bem pesado. Os sodomitas lá queriam abusar desses anjos. E Ló foi lá e falou, não, que minha filha, não, nós queremos abusar. Veja que Judas compara esses anjos com o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Moralidade sexual, sexualismo, prostituição. Agora, veja, alguém tem NVI? Judas 6,7 NVI, não? Então, tá bom, vamos lá agora para 2 de Pedro 2, 4 a 9. Pedro 2, 4, 9. Isso. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Dá uma parada aí. Se Deus não poupou anjos que pecaram, é isso? Os lançou no inferno, é isso? Que mais? Precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, Abismo de trevas. reservando-os para o juízo. Reservando para o juízo. Aqui esse texto. Então, bora, pode continuar. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo-os a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, e ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque esse justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos,
e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Aí, tá vendo? Veja o que Pedro fala aí. Pedro está dizendo que existe um grupo de demônios que estão presos em cadeias, correntes eternas, até o dia do juízo. Tá? É aquela resposta do Marquinhos, né? Não são todos os demônios. Esses demônios que estão soltos aí sendo avistados, continuam sendo a sexualidade. Tá? A sua sexualidade. A ideia é que desse grupo de demônios que desceram por Satanás, alguns deles se materializaram de alguma forma, não usaram sua sexualidade e tiveram essas relações com mulheres. Outra coisa interessante, Judas compara eles com Sodoma. Pedro compara com Sodoma e os dias de Noé, o dilúvio que nós lemos em Gênesis 6. O que aconteceu nos dias de Noé? O pecado cresceu assustadoramente. E fala que casavam-se e davam-se em casamento. Quando a gente lê isso aqui, fala, casar e dar em casamento, isso é coisa normal. Mas a expressão em hebraico é a ideia de uma imoralidade sexual desenfreada. Não tinha mais compromisso nenhum. E, ainda aqui, Pedro ele compara com o dilúvio, lá em Noé, e Sodoma. Prostituição, imoralidade sexual, homossexualidade. Veja aí. E 1 de Pedro 3, 18 a 20. Olha esse outro texto também. Quem pode ler? Porque também Cristo padeceu uma vez pelo pecado, o justo pelo injusto, para levar nós a Deus, mortificação na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou ao Espírito em prisões, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé. Então, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas, e também como um verdadeiro figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia. Até o 20 só. Só Já foi? Você prestou atenção? Pedro está dizendo também, mais uma vez, de um grupo de demônios que estão presos. E quando Jesus ressuscitou, fala que ele foi pregar no inferno a esses espíritos que estão em prisão. E a ideia aí, né, que Jesus foi pregar para trazer salvação, mas para dizer, olha, já venci o chefe de vocês estão aí presos e aguardem o meu triunfo final. Então, prestaram atenção? Então, todos esses textos nos levam a crer nessa tese de que realmente houve um grupo de demônios que foram expulsos do céu de Satanás, e desse grupo, que a Bíblia fala que é um terço, um grupo teve esse problema de, além de deixar sua habitação, seu estado original com a sexualidade, tiveram relações com essas mulheres, nasceram gigantes e depois foram destruídos no dilúvio. Mas Jesus vai lá e prega para eles. Mais uma vez, não temos a ideia de que é pregar para eles serem salvos, pregar a vitória dele, certo? Mas o que a gente viu por todos esses 4 textos, que esses demônios estão presos lá no Tártaro, prisões eternas, aguardando o dia do juízo. E pelo que nós lemos na 5ª trombeta e na 6ª trombeta, são demônios altamente perigosos. Eles serão soltos na 5ª trombeta e vão atormentar os homens que têm a marca da besta durante 5 meses. Os homens vão pedir a morte não vem. Quando acabar, eles vão falar, estamos livres. Aí se junta a eles mais 200 milhões de seres demoníacos e consome 1/3 de toda a humanidade. Certo? Essa é a tese que eu defendo. Vocês não precisam simplesmente aceitar a minha tese, mas como eu falei, é muito mais bíblico do que a tese de que são
descendência de Sete e descendência de Caim, certo? Mas para a gente entender quem são esses seres demoníacos, e a Bíblia fala do primeiro ai, do segundo ai, depois fala do terceiro ai, que vai lá no finalzinho da batalha do Armagedon. Então essa é a sexta trombeta, que nós vimos isso até a semana passada, certo? Vamos dar continuidade? Não quer funcionar, só quer retroceder, né? Parece o Brasil. Bom, e aí toca-se a sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, versículos 15 a 19. Vão ser ouvidos grandes vozes, relâmpagos, trovões, terremotos e uma saraivada. Quem pode ler Apocalipse 11, do 15 ao 19? O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que has de vir, que tomaste em teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares a galardão aos profetas, teus servos, os santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem na terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivas. Você vê aí, gente, que até a arca, o santuário se abre e a arca da aliança é vista no meio desses grandes vozes, desses relâmpagos, trovões e saraivá. Vocês estão acompanhando como João trabalha bastante com o número 7, que é o número da perfeição, estuda em numerologia, né? Quem estuda numerologia, eu vejo que às vezes as pessoas forçam muita barra, né? Que todo número tem um significado, é bem isso, mas o povo judeu tem alguma coisa com o número 7. E Apocalipse nós teremos só 7 anjos, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, o grupo de 7 de Apocalipse, né? Então nós já vimos os 7 selos, já vimos as 7 trombetas, vamos agora para as 7 taças. Apocalipse 16, deixem aberto, vamos ver passo a passo. Então isso aqui é no final da segunda metade. Então lembra? Primeira metade, 7 selos. Na segunda metade, no início da segunda metade, quando o anticristo entra no Santo dos Santos, se declara Deus, exige ser adorado como Deus, coloca a imagem da trombeta, começa o segundo período. Aí toca-se as 7 trombetas, acabou as trombetas, lembra que as trombetas, 1/3 de tudo foi destruído. Agora vem as taças para destruir o restante. Deus está dizimando a terra e os homens para instaurar o que a gente vai ver depois, o milênio aqui na terra, onde Cristo vai reinar, certo? Vamos lá, gente. A primeira taça será o juízo sobre os ímpios. Eles serão acometidos de úlceras malignas, né? Meu pai dizia que era úlcera, né? A úlcera. Vamos lá, Apocalipse 16, 1 e 2. Ouvi vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. E saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens, portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Olha aí, vocês prestaram atenção, gente? Olha que coisa interessante. Fala de homens que têm a marca da besta.
Então, a princípio, a gente é a marca da besta, que maravilha, estamos comprando, temos proteção. Agora eles vão entender que cometeram a besteira de ter a marca da besta. Serão acometidos de úlceras malignas. E João fala sobre as taças da cólera, da ira de Deus sobre a humanidade. Essa é a primeira taça. Vamos para a segunda taça. Acho que é por causa do lado, não ficar daqui, né? Então a segunda taça, gente, vai ser o juízo sobre o mar. Lembra que lá na trombeta, 1/3 do mar foi atingido. Agora veja em Apocalipse 16:3 que agora o restante do mar é atingido. Quem pode ler? E o segundo anjo derramou sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Primeira, na trombeta, 1/3. Agora na taça, o restante do mar é atingido. Certo? Isso aqui é me enganar. Vamos lá então agora para a terceira taça. Agora é o juízo sobre os rios e fontes. Lembra que nas trombetas, 1/3 do rio atingido. Veremos agora que é o restante dos rios. Apocalipse 16, versículos 4 a 7. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios, nos mananciais, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu um anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouviu o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Perceberam? Isso está parecendo um pouco as pragas do Egito, né? Essas pragas, né? Isso aqui é muito pior, né, gente? Então, veio a terceira taça, o juízo sobre os rios e fontes. E as pessoas vão ficar sem água para beber, né? O pessoal já está reclamando da Sabesp agora? O Apocalipse vai ser pior, né? Nem Sabesp vai ter lá, né? Agora vem o juízo sobre os ímpios, queimadura, gente, o sol escaldante. Vocês estão percebendo que a cada ano o planeta está se aquecendo cada vez mais, muita gente morrendo em alguns países, a temperatura chega acima de 50 graus. Olha aí. Isso aqui eles vão ter aqui uma espécie de estágio do inferno. As queimaduras, o calor escaldante. Apocalipse 16, 8 e 9. E o quarto anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasassem os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas. E não se arrependeram para lhe darem nome. Um grande calor, né, gente? Segundo alguns estudiosos, como teve aquele tsunami, o eixo da Terra foi deslocado. E cada vez mais o seu. A Terra tem dois movimentos, né? Rotação e translação. E nesse movimento ela está cada vez mais se aproximando do Sol. O planeta aquecendo. E aí, a quarta taça, muitas pessoas vão morrer nesse calor escaldante. Quinta taça. Juízo sobre a besta, escuridão e dor. Ali vai ser o eclipse total. Lembra que nas trombetas foi o eclipse parcial, agora o eclipse total. Versículos 10 e 11 de Apocalipse 16. E derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofreu, e não se arrependeram de suas obras. Você vê que mesmo assim não se arrepende das suas obras, né? Então vem aí essa quinta taça. E aí a coisa vai cada vez mais piorando. A sexta taça, gente, é a preparação para a grande batalha do Armagedon, que será travada entre o exército do anticristo e o exército celestial de Cristo. Apocalipse 16, versículos 12 a 16. Quem pode ler?
derramou o cesto e a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a um, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajudá-los para pelejar o grande dia, Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então ajuntados num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Isso, acabou? Você percebeu aí, gente? Fala que demônios vão iludir os reis. Demônios que têm poder para realizar sinais e maravilhas. E eu entendo isso, gente. Veja, tudo isso que está acontecendo, Deus dizimando a terra, o anticristo, o poder de Satanás, vai convocar os reis e dizer: vocês estão vendo o que está acontecendo? A culpa é dessas pessoas que não estão adorando o verdadeiro Deus que está aqui, no caso é o anticristo. Eles estão se rebelando e está causando isso. Nós precisamos, de uma vez por todas, aniquilar esse povo, para que o mundo tenha paz e reine tranquilamente com o nosso líder mundial, que é o anticristo. E aí fala que o rio Eufrates vai secar, vai vir esse grande exército para combater o povo de Israel. Gente, o rio Eufrates é considerado lá um lugar entre o rio Eufrates e o Tigre, ali na Mesopotâmia, que significa entre rios, ali é considerado o fértil crescente. Toda aquela região depende das águas desses rios e do Mar Cáspio, Golfo Pérsico. Só que já existem períodos em que o rio Eufrates seca completamente. E aqui fala que ele vai secar. Então o anticristo vai formar um grande exército e vai chegar lá no Vale da Josafá, na planície do Esdraelon, e quando chega no Monte das Oliveiras, ele vai cercar o povo de Israel, e o povo de Israel vai ficar encurralado dizendo: acabou, vamos morrer. Mas aí o texto fala: olha, ele veio como ladrão. Jesus vai descer, depois a gente vai trabalhar especificamente isso aqui. Jesus vai descer, vai pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se fender de alto a baixo e se afastar e formar um grande vale chamado Megido ou Armagedon. Jesus descerá, a gente vai ver esse Apocalipse 9, juntamente com a igreja que foi arrebatada, e vai travar a batalha do Armagedon. O povo de Israel não precisa fazer nada. Esse dia vai se prolongar. A Bíblia fala, a gente vai ver Apocalipse 19, que os anjos vão falar assim para os urubus: desçam, que vocês terão um grande banquete, vocês vão comer carne de príncipes e nobres. Vai ser uma grande carnificina, gente, que o sangue vai chegar até os joelhos. Enquanto o último homem do exército do anticristo não for morto, o dia não vai acabar. O Senhor vai derrotar. Por isso que a Bíblia fala que todo olho verá aquele que os transpassados. Essa é a segunda fase da volta de Cristo. A primeira fase foi... Esse dragão já ouviu falar que poderia ser a China, tem algum fundamento para dizer que é? Existem algumas pessoas que acreditam nisso, que vem de lá, né? Fala onde o sol se põe, do lado da Ásia, que está a China, Japão, né? E sempre tem dragão associado a ele. Isso. Então existe essa possibilidade. Vocês estão vendo que a China está poderosa, né? Mas então, gente, eles chegam lá, Jesus trava a batalha, derrota o exército do anticristo juntamente com a sua igreja gloriosa. E a gente vai ver depois passo a passo. Vai morrer aí todo o exército do anticristo, mas vai sobrar gente ainda. Porque não é todo mundo que vai para o exército. As mulheres, as crianças vão ficar. Muita gente que ainda adora a mesa vai ficar. E aí?
que vai acontecer com essas pessoas? Assisto isso no próximo episódio Capítulo? de Globo Repórter. Então, vamos para a nossa 7ª taça. Pastor, Deixa eu voltar aqui. uma dúvida. Essa batalha vai ser depois da 7ª taça ou... Antes, a 6ª taça. É a 7ª taça. É a 6ª taça. Sexta taça. A 6ª taça. Eu falo preparação porque a batalha não vai ser assim, de uma hora para outra. Ele prepara e vai. Isso. Certo? Então a 7ª é depois da Isso, batalha. aí aqui, ó, a taça que é a 7ª agora. Quando acaba a 6ª, que morre todo esse exército, como eu falei, fica mais gente, e essas pessoas? Porque lembra que eu falei? Durante a segunda batalha, Deus está dizimando a guerra, os homens, para formar novos céus e nova terra, para começar o milênio, que nós vamos ver depois, certo? Aí, os outros que sobraram, qual será o fim deles? 7ª taça, viu? Cataclisma geral. Apocalipse 16, 17 a 21. E aí, gente, leia para vocês verem o que vai acontecer. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que a gente soube a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Aí, gente, esses terremotos de uma magnitude nunca vista. Se não bastasse isso, essa chuva aí de saraivada, pedras de granizo de 1 talento, que mais ou menos 35 a 37 quilos. Você consegue carregar uma pedra de 35 a 37 quilos? Já é pesada. Agora imagine com a força da gravidade. Vai acabar com todo o restante da humanidade que tem a marca da besta. Porque o Senhor está preparando o mundo para a vinda de Cristo tudo bem. Certo? Vamos adelante? Quem participará dessa campanha do Armagedon? Vamos lá, né? Vamos ver aqui passo a passo, para a gente entender um pouco. Ó, o Império Romano que vai ressurgir, certo? Está Daniel capítulo 11, versículo 40 a 45. A Rússia e os seus aliados, Ezequiel 38 e 39, Daniel. Os povos asiáticos ao pôr do sol, lembra? Daniel 9, 40 a 45. Os povos do norte da África, todas as nações. Nós vamos ver alguns textos interessantes. Vocês veem que tem mais textos do Antigo Testamento que falam do Armagedon do que do Novo? Vamos lá para Daniel 11, 40 a 45, outro vem Daniel 9, 40 a 45. E no fim do tempo, o rei do sul dará com ele, o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros, e com muitos navios entrará nas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados. Mas escaparam da sua mão estes, Edom e Moab, e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará, e poderá-se-á dos tesouros de ouro e de prata, todas as coisas desejáveis do Egito. E dos líbios e dos etíopes os seguirão, mas os humores do oriente e do norte os espantarão, e sairá um grande furor para destruir este para muitos. E armará as cenas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas verá o seu fim e não haverá quem o socorra. O mar grande, o mar Mediterrâneo, o Monte Santo, né? Que ali, quando a gente vai estudar um pouco de geografia, a gente vai ver que está localizado ali a Galileia, né? O Monte das Oliveiras, planície de Esdraelon, Daniel 9, 40 a 45. Não sei se esse texto está certo, vê se tem esse texto. Tem não. Não tem, né? Tá. Então esquece isso aí.
Mas aqui, ó, gente, então tudo isso aqui é o exército inimigo. E vai juntar aí, finalizando todas as nações. Apocalipse 16, 14 e Apocalipse 19. Tanto 19 a 19, mas eu gostaria que vocês lessem um pouquinho antes. Porque Apocalipse 19 tem um manto interessante aí. Apocalipse 16, 14. Pega o 19 na Apocalipse 19. Quem está na mão aí? São espíritos de demônios que realizam sinais. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, esses espíritos malignos vão para todas as nações e iludir os reis para formar um grande exército. Aí, é uma guerra mundial. Agora, veja Apocalipse 19, a partir do que eu te falei? 7. Do 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse: olha, não faças tal, sou teu conservo e de irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja por justiça. Dá uma parada aí, ó. Apocalipse 6, cavalo branco, que não é Jesus, é o anticristo. Esse cavalo branco é Jesus. Continua. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos do céu, em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Dá uma parada aí, ó. Ele está num cavalo branco, mas também tem o exército do céu com cavalos brancos. Qual a diferença? A ideia cavalo branco no Antigo Testamento, né? E na época de João, eram cavalos de generais. Mas o rei também que ia para a guerra usava o cavalo branco. Agora, qual a diferença do rei e dos outros generais? A vestimenta do rei. Nós vimos aí que Jesus tem uma vestimenta totalmente própria, que ele descreve, mas fala desses outros cavalos brancos que são o exército dos céus, os anjos e a igreja que foi arrebatada, que desce gloriosa para travar a batalha do Armagedon. Continua. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam no meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo do seu exército. Acabou aí? Você viu aí, então? Uma grande batalha vai ser travada, né? E aí fala do exército celestial e do exército do anticristo. É o exército do anticristo e o exército do Cristo verdadeiro. Agora, gente, Joel 3, 1 e 2. Quem pode ler? Três, 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Está vendo? Está dizendo aí o Cordeiro, Deus falando que vai juntar todas as nações no vale de Josafá, lá isso que brasileiro, o monte das oliveiras. E ele vai defender o povo dele, Israel. Olha o que diz
Sofonias 3:8. Por isso esperem por mim, declara o Senhor, pelo dia em que eu me levantar para testemunhar. Esse dia juntar as nações, reunir os reinos e derramar minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação. O mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. Vai consumir o mundo inteiro, para reunir as nações para o Senhor derramar a sua ira. Agora veja, Zacarias 12, vamos ler do 1 ao 4. E depois, se não me engano, Zacarias 14. 12 de 1 a 4. Esse foi Zacarias 14. Zacarias 12, do 1 ao 3. Aí, do 1 ao 3. Uma advertência. A palavra do Senhor para Israel. Assim declara o Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor. Todos os que estarão no cerco contra Judá e contra Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentaram levantá-la se machucarão muito. Olha, está vendo? Todas as nações vão congregar contra Israel. Vão se dar mal. O Senhor está dizendo isso, né? É como uma taça que vai embeber todas essas nações. Agora preste atenção em Zacarias 14, de 1 a 4. Leia, Marquinhos. Eis que vem o dia do Senhor em que teus despojos se partirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como no dia em que pelejou no dia de batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que sai de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras está fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade dele para o Sul. Continua. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto de Josias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo ao Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão. Prestar atenção, um dia incomum, gente. O Senhor vai pisar no Monte das Oliveiras, ele vai se fender, vai uma parte para o norte, uma parte para o sul, e formar um grande vale, o vale do Egito. O Senhor vai derrotar o exército de Israel ali, do anticristo aí, que vai defender o povo de Israel, certo? Se não me engano, em 2001, os geólogos israelenses descobriram que já existe uma rachadura no Monte das Oliveiras. Jesus está voltando. Continua a falar mais alguma coisa aí? Mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. Acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão a Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental, onde o estio e o inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra redor se tornará em planície, desde Jeba até Rimmon. Ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta de... Fala que é um dia incomum, gente. Como eu falei, enquanto o último soldado do anticristo não for morto, o dia não vai terminar. O Senhor vai travar essa batalha, né? Tem outros textos que a gente depois vai ver, que fala que vai ser, olha, algo terrível. Sangue que nunca foi visto, vai chegar até os ateus, até os judeus. Essa é a batalha do Armagedon. Nessa batalha, professor, nessa batalha, serão batalhas de humanos ou seres, como os demônios também estarão nessa batalha? Não, demônios não. É o exército do anticristo
o poder que Satanás vai dar para eles. E aí virão do outro lado Jesus, a igreja arrebatada e os anjos que vão destruir. Israel que vai ficar funilado, não fala, morremos, não vai precisar fazer nada. A Bíblia até não fala no outro texto, todo olho o verá até aqueles que os traspassaram. Quem foi que traspassou Jesus? Os judeus. O Senhor virá para defender o povo de Israel. Por isso que Paulo fala. Então é só uma guerra de humanos, né? De humanos e sub-humanos. Porque Jesus não é mais humano. Não, Jesus é Deus. Os anjos. Então, o exército de Cristo é o exército sub-humano. Jesus, sim, o Deus poderoso, os anjos e a igreja arrebatada com o corpo glorificado. Agora os humanos é o exército do anticristo, vai se dar mal. O povo de Israel não vai precisar fazer nada, não vai pegar guerra nenhuma. Mas o Senhor vai derrotar todo esse exército. Certo? Vai estar todo mundo nesse vale, todo o exército do anticristo. Todo o exército do anticristo. Como eu falei, essa é a sexta taça. Certo? Sim, todo o exército. A sexta trombeta. É isso. Não, Sexta taça. Sexta taça. Mas todo mundo vai para a batalha, não só o exército do anticristo. E aí, como eu falei, morre todo o exército. Mas e os outros que servem ao anticristo? Vão ser destruídos na sétima taça, que é aquele terremoto de grande dimensão, e aquela chuva de granizo. Pedras, tá levada com mais de 35 a 37 quilos para consumir todos os que têm a marca da besta. Uma coisa interessante, né? Então, essa é a grande batalha do Armagedon. Que o Senhor está preparando aqui para ser rei sobre todos, para começar o milênio. Essa guerra vai acontecer só num dia. Tudo isso aí Só num dia. Mas vai ser um dia que mais de 24 horas. Lembra de quando Josué orou e mais de um dia? O dia se prolongou aí também. Bom, e o que acontece aqui nessa batalha do Armagedon é Cristo voltará a Jerusalém de forma visível para encerrar a grande tribulação e instalar o reino de Deus na terra por 1000 anos. A gente vai falar depois na segunda aula sobre o milênio. Apocalipse 19, do 11 ao 21, a gente não leu isso, né? Lembra sim, né? Zacarias 14, 4 a gente já leu. E Atos 1, quando os anjos falam assim, olha, por que estáis aflitos, varões galileus? Esse grande Jesus que vocês estão vendo subir, vocês virão descer. Certo? Só vão ver descer na batalha da Armagedon. Porque no arrebatamento da igreja, nenhum olho verá. Só os que foram arrebatados. Batalha nas nuvens. Pastor, uma outra dúvida. Aí vai descer, vai até a batalha. Aí vai ser visível, né? Aí depois terremoto vai vir, eles vão subir de novo, vai ter terremoto, depois vem o milênio. Isso praticamente é quase que. Meio que tudo junto. Acabou aquilo ali, veio aquele terremoto, consome tudo. Aí depois eu me dei, a gente vai mostrar, eu tinha mostrado num gráfico, que no gráfico quando eu mostrei na segunda metade, eu coloquei 1.260 dias, com mais 30, mais 45, lembra que eu coloquei isso? Daniel até fala, olha, bem-aventurados que sobreviverem aos 1.260 dias. Ou seja, o que vai acontecer, gente? Deus vai acabar com todo ser ímpio na grande tribulação. Só vai sobrar na grande tribulação os que foram fiéis ao Cordeiro. E o Senhor vai, durante esses 45 dias, julgar Israel, as nações, e limpar essa terra preparada, uma terra nova, modificada para o milênio. E nós vamos ver na segunda aula, tá? A questão do todo olho verá, pastor, com relação a que todos vão ter. Se estiverem aqui no Brasil, vai ter uma transmissão e vai conseguir ver também. Sim. Quando nós falamos que você não estava na aula, quando as duas testemunhas, na primeira metade da tribulação, quando o anticristo conseguir matar as duas testemunhas, depois a gente vai falar, ele vai deixar o corpo delas exposto durante 3 dias e meio em praça pública, e as nações vão dar presente para o anticristo. Como é que as nações vão saber? Gente, internet. Vai ter uma live de 72 horas. Para plantar no Jornal Nacional, o que está acontecendo? Olha, o nosso grande líder conseguiu matar aquelas 2 pessoas que estavam atormentando o mundo. BBC e tal. O William Bonner vai entrar se não tiver.
dá até na cadeira. Se não matasse essas duas testemunhas, eu ia matar com a cadeira. Aqui também, certo? Vai ser aquela transmissão toda aí, gente. Todo mundo verá. E aí, ó, aqui, ó, né? Aqui é muito importante a gente ver isso aqui, ó, o finalzinho da grande tribulação. Jesus volta no Monte das Oliveiras, batalha contra os inimigos de Israel e os vence. E aí é importante isso. Depois a gente vai falar sobre o milênio, porque existem pessoas dizendo, são os amilenistas. O milênio não é literal, já está acontecendo. Satanás vai ser acorrentado durante 1000 anos. E o Senhor estabelece o seu reino milenar no trono de Davi. E Israel vai se tornar o centro do mundo. Lembra aquela música, Leão de Judá? E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará durante o milênio, gente. Todas as nações irão, pelo menos uma vez por ano, para Jerusalém para adorar o Cordeiro no trono de Davi, que é o verdadeiro dominador. Certo? Esse assunto para o próximo capítulo do Globo Esporte. Depois do recreio, a segunda aula eu vou falar sobre o milênio. Tá certo? Deus abençoe vocês. Intervalo, vamos lá. Hoje nós temos aqui